Nesse tempo, irmãos, teve coisas terríveis, né? Mas teve coisas maravilhosas também. Tipo, como meu marido, eu falei que ele trabalhou um tempo de madrugada. Aí ele ia, né, antes da hora de eu ir, eu fazia todo o meu serviço bem de madrugada. Ele saía, eu já fazia todo o serviço, porque eu sabia que se parecesse visita, eu ia. Se parecesse, eu ia lá para a igreja para orar, né? Então eu tinha que estar com as coisas feitas aqui em casa para não dar problema. Aí, irmãos, eu li Daniel. Aí eu li que Deus falou que Daniel era muito precioso, muito desejável, falando, né, elogiando-se Daniel. Aí eu fui para a igreja e falei, eu quero ser que nem Daniel, eu quero ser para Deus o que Daniel era. Eu quero que Deus revela para mim coisas que hão de acontecer. Eu quero que Deus revela para mim o profundo, o escondido. Eu quero ser que nem Daniel. Tão assim, atrevido no que eu pedi. Eu sempre fui atrevido no pedir. Sou tímida, mas com Deus eu sempre fui atrevida e falar, eu quero assim, Jesus, eu quero... mal sei eu, né? Mal sabia eu que tinha coisa que era terrível, né? Pedir. Mas eu mesmo no meio da luta, irmãos, porque daí, como eu estava falando de Daniel, eu li que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, se tornou eunuco do rei, depois se tornou governador, governador assim, ele era um dos imediatos, né, do rei lá. O rei colocou ele em funções, né, de confiança. Aí eu falava, eu quero ser que nem Daniel. Mas aí, quando foi um dia, nesse dia eu levantei de manhã, preparando para ir orar, e falei, eu quero ser que nem Daniel. Ai, gente, cabelo de negro, quando começa a dar problema, ó, o dia que a gente lava, ele fica assim. Aí eu peguei, cheguei lá, aí eu fui para a igreja, peguei minha Bíblia e fui para a igreja, cheguei lá e falei assim, eu quero na oração, eu quero ser que nem Daniel. Aí, irmãos, eu vou contar isso porque não é para me exaltar não, porque como que Deus é maravilhoso. Aí a hora que nós fomos começar a orar, a igreja não era aqui ainda não. Aí nós oramos, daí a hora que nós estávamos ajoelhados assim já para orar, a irmã falou, irmãos, que coisa maravilhosa. Tem um anjo aqui perto do altar com uma prancheta marcando um pedido de oração, marcando o nosso pedido, irmãos. Pode pedir o que queres, que tem um anjo, porque a irmã era uma benção, assim, sabe? E eu ficava maravilhada, então eu me colei nela. Aí Deus mandou um anjo com a prancheta e está marcando um pedido de oração. E a oração o que nós pedimos na oração agora, vai direto para Deus, direto para as mãos de Deus, direto para o trono. E aquelas coisas, falou, né, assim, aquela coisa assim, para dar ânimo para a gente orar. E eu peguei, eu só falei assim, irmãos, eu fui joelhando assim, conforme eu fui joelhando no banco. Eu falei, marca aí, anjo. Eu quero ser que nem Daniel. Irmãos, para que eu falei isso? A hora que eu falei naquele tempo, eles têm mania ainda, né, de sentar aqui. Aqui não tem mais, mas Deus amor tem. Sentar separado os homens das mulheres. Então, no lado dos homens, no lado das mulheres, eu ajoelhei no penúltimo banco, assim, carreira de banco. Era pouquinho, era pequenininha a igreja. E do lado dos homens, naquela hora que eu falei, marca aí, anjo, eu quero ser que nem Daniel. Irmãos, aquele lugar lá dos homens se transformou num jardim. Se transformou num jardim e tinha uma pedra, aquela pedra, aquela coisinha, aquela coisa verde que cola, assim, que nem se fosse uma graminha muito minúscula, assim, colada. Aí eu vi um homem de costa para mim, ele estava assim, apoiado na pedra, e o teto abriu assim, um espaço e descia um facho de luz muito forte em cima dele. E ele de costa ali naquela pedra, e eu com o olho fechado vendo. Eu falei, meu Deus, né? A hora que eu vi assim, ele olhou para aquela faixa de luz e falou, pai, dá para ela o que ela pede. Aí eu falei, meu Deus, eu pedi. Não é nenhum anjo que está marcando, é o próprio Jesus que está pedindo para o Pai. Ai, meu Deus, por que eu pedi isso? Isso é coisa muito grande, Jesus. Mas eu não queria parar de ver a visão e não queria parar de pedir também. Eu falei, não, mas eu quero.
Aí a hora que eu falei, eu quero, ele levantou, mostrou uma bola na mão assim, faltando um pedaço, a bola. Aí conforme ele mostrou aquela bola, ele falou, ele fechou, eu olhei, fiquei olhando aquela bola e entendi que era eu. Aí a hora que eu peguei e falei assim, fiz assim, né? Aí ele fechou e abriu de novo e tinha na mão dele, irmãos, um diamante. Um diamante. Ele mostrou o diamante. Aí eu entendi. Aí ele falou, se fez assim, é assim que você quer ser? Aí eu falei que sim. A hora que eu falei que sim, ele pegou, fez assim e acabou a visão. Aí eu chorei, daí eu falei, não vou falar para ninguém, isso é coisa muito grande, por que eu pedi? Por que eu pedi isso? Não vou falar. Se o senhor quiser que eu fale, o senhor vai revelar para alguém e vai mandar eu falar, senão eu não falo. E que eu sempre falava, né? Sempre, Jesus me mostrou, Jesus falou. Mas aquele dia eu falei, não, cheguei aqui em casa, peguei um papel, escrevi e guardei dentro de um livro, escrevi aquela visão, tudo, a data, tudo isso e guardei. A minha sobrinha sempre queria ficar fuçando lá dentro, e eu falei, você não... O que a senhora está escrevendo? Eu falei, não quero, você não é para você saber, não, deixa depois, no dia certo você vai saber. Guardei. Aí, irmãos, passou. Teve um ano que teve uma festa, aí depois fez uma festa. A irmã fez a festa. Aí na festa que ela fez, ela pegou e falou assim, a irmã que veio falou assim, teve uma irmã que teve uma visão aqui dentro. E Deus mandou você contar para a eleva espiritual da nossa vida, para os outros ouvir o que Deus faz. Aí eu peguei, uma ergueu a mão, outra ergueu, eu peguei, erguei a mão, era eu. Levantei e contei. Eu falei, bom, então agora eu posso contar, né? Deus revelou. Aí eu contei para elas, contei para os outros, dei para minha sobrinha ler, daí aquele papel, tudo, tem até hoje guardadinho. Passou muito anos. Aí deu tudo, aí acabou a igreja vindo parar aqui no meu quintal. Aí a igreja estava mais bonitinha, era pequenininha ainda, mas que depois nós aumentou, né? Aumentei 2 vezes ela. Aí aí já tinha banheiro descendo, já tinha luz direitinho, já estava forrada, já tinha... Porque embora ele brigando, mandando fechar, mas ele cuidava, ele mandava fazer. Ele falava, contrata o homem para fazer tal coisa, e a gente foi... E aí a igreja foi mudando, foi se ajeitando, ficando bonitinha, né? Aí, quando foi um dia, nós estávamos orando aqui de manhã, já tinha passado, acho que uns 6, 7 anos já. Daí eu já estava, deixa eu ver, não, eu ainda não era batizada, mas só que eu não tinha saído daquela luta ainda, né? Mas só que eu já vinha, eu estava vindo orar, de manhã eu vinha todo dia, né, orar. E aí chegou umas irmãs, uma irmã de Santa Catarina, ela falou, eu vim visitar... Se apresentou, falou, eu sou obreira da Deus e Amor lá em Santa Catarina, eu estou aqui em visita, que eu vim visitar meu irmão que está enfermo, mas minha cunhada falou que 6 horas, eu me deu vontade de vir orar. Eu sou obreira e eu tenho aqui, tomei Santa Ceia ontem lá na igreja sede e tudo. Aí eu peguei, ela entrou, falei, que benção, já que a irmã é obreira, a irmã vai trazer uma palavra, né, para nós, orar por nós e tal. Ela falou, não, irmã, com prazer. Aí veio, orou com nós aquela manhã, antes da palavra ela orou com nós, aí eu peguei, passei oportunidade para ela. Irmãos, já faziam 6 anos mais ou menos que eu tinha tido essa visão do jardim. A irmã começou, né, orou, veio para pregar a palavra, falei, antes de eu pregar eu preciso passar uma visão que Deus me mostrou, uma revelação tremenda. Nós estávamos orando e a porta abriu e entrou um rapaz. E esse rapaz veio andando até aqui na mesa, chegou aqui na mesa, ele pôs uma caixa aqui em cima da mesa. E essa caixa, ele abriu a caixa e pôs a caixa aqui do lado. Ele abriu o pacote e tirou uma caixinha e pôs do lado. E essa caixa, ele abriu a caixa e tirou de dentro um cofre, um porta-joias. Aí pôs aqui, mostrava assim o movimento em cima da mesa. Aí depois eu fui gelando, mas eu não sabia o que era, né? Eu falei, ela teve uma visão linda, né? Aí ela tirou aquele porta-joia e pôs aqui. Aí ele abriu o porta-joia. A hora que ele abriu o porta-joia, ele pôs um diamante na mão dele, fez bem assim, irmãos, igual eu tinha visto na visão.
Aí pôs um diamante na palma da mão dele, assim, todo lapidado. E lá na visão que eu tive, conforme que ele estava com o diamante na mão e falando assim que você quer ser, aquele facho de luz batia em cima do diamante e caía faísca em cima das irmãs que estavam orando. E aí que nela, a hora que ela mostrou aqui, já nessa igreja, ela foi e mostrou, e ele mostrou um diamante assim na mão dele. E esse diamante brilhava muito, todo lapidado. E falou, isso aqui é uma de vocês. É uma entre vocês. E é a irmã, e apontou assim para mim, irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa a gente servir a Deus, um Deus que nos honra, um Deus que nos dá a vitória, dá a resposta daquilo que nós pedimos, um Deus que olha para nós de uma forma, olha que maravilha que ele fez. Ele levou o diamante, depois mandou trazer para mim ver o diamante lapidado. Passei luta. Quanto chorei. Porque ainda quando eu vi a visão, eu falei, nossa, que coisa tremenda, né? Eu falei, só que se o diamante fosse vivo, e se ele sentir dor, quanto que não dói para ele ser lapidado, né? Quanta lágrima. Ah, mas não tem importância, mas eu quero. Fiz desse jeito. Aí passou-se nesses anos todos. E ela veio e trouxe o diamante. Mostrou, né, que um anjo veio trazer um diamante. Desse jeito, irmãos, é coisa linda. E eu sei que cada face daquele diamante é dolorido. Foi fases que eu passei. Foram fases da minha vida. Que muitos hoje não aguentam. Muitos hoje não suportam. E vai suportando assim. Quer dizer, não suporta, e daí como não suporta, entrega. Não dá, eu não sou obrigada a passar por isso, é assim que falam. Não sabe que o lapidar de Deus é dolorido mesmo. Mas a gente vence. Se bem que nem todos têm a oportunidade de ser ungido para ser soldado. Porque Deus sabe também aquele soldado que não vai desistir no meio da batalha, no meio da peleja. Porque desistir na peleja é morrer na guerra. Porque ser soldado e estar numa guerra tem que lutar, tem que vencer. E aí, irmãos, e assim foi prosseguindo, né? Vitórias, luta, derrota nunca. Derrota nunca. Porque eu sempre entendi que um sim de Deus é uma maravilha. Um espera de Deus tem que ter paciência, tem que suportar, né? Porque se ele falou espera é porque ele sabe a hora. E quando ele fala não também. Então, quem entende o sim, um espere e um não do Senhor, é vitorioso, porque daí não conhece a derrota, porque o não de Deus não é derrota. A gente não precisa insistir com ele, porque ele sabe o que é o melhor para a gente. Se ele fala sim, é porque ele sabe que dá para... que é o... né? O sim dele ele sabe que a gente vai poder ministrar aquela vitória que ele está dando. E o espera é porque ele sabe que nós não vamos, que a gente não vai suportar. A gente não vai, se receber hoje, a gente não vai saber administrar. Então ele manda esperar. Calma, né? Espera. E o sim e o não dele é porque ele quer nos poupar. Então não é uma derrota. E eu sempre soube discernir o sim, o espere e o não do Senhor. E nunca cheguei ao ponto de ficar assim, murmurando. E outra, assim, irmão, dessa vez eu falei que eu queria ser que nem Daniel. E foi com lutas, muita luta, eu sei que foi. Mas como eu disse, não conheci derrota. Afronta, muitas, sim, afronta de próprios Satanás. Irmãos, assim na época, que daí foi indo Deus, que eu vou contar depois também, foi indo Deus, deu a vitória, né? Mas aí meu marido tinha, acho que 1 mês mais ou menos de batizado, acho que foi segunda ou terceira Santa Ceia, que ele tomou, né? E a gente na euforia, feliz da vida, porque ele também se converteu, chegou em casa e já falou, eu sou crente a partir de hoje, não quero televisão na minha casa, não quero bebida, não quero música alta.
farrear, não quero nada disso na minha casa, hoje eu sou crente, né? Que daí eu conto como que foi a conversão dele também, mas só que fazia terceira Santa Ceia, teve Santa Ceia à tarde e até à noite, muitos optou para ir à noite, mas um pastor foi e falou para mim, o que estava dirigindo aqui na época, falou para mim assim, ainda era Deus e Amor, né? Aí ele falou assim, ó, a irmã tomou Santa Ceia agora, eu não era obreiro nem nada, mas a irmã tomou Santa Ceia agora, ela está indo embora, então a irmã cuida para mim lá, do culto. A irmã cuida direitinho lá do culto, prega uma palavra, né? A irmã não é obreira ainda, mas lê uma palavra lá, só despede o pessoal, porque não vai quase ninguém, a maior parte já vai vir à noite. E realmente veio algumas irmãs de idade, assim, umas meninas, né? Que eu sempre estava rodeado de meninas, de jovenzinhas, adolescentes, assim. E aí, irmãos, foi uma experiência terrível que eu passei. É uma experiência terrível. Porque teve coisas maravilhosas, visões tremendas, revelações maravilhosas. Deus foi me acrescentando dons. Me deu o dom, irmãos, de revelação muitos anos antes de eu ser batizada. No tempo que eu orava todo dia na outra igrejinha lá. Mas nesse dia, as meninas veio e falou para mim assim, tia, tem uma mulher chamando a senhora lá fora. Eu falei, tá, deixa eu terminar aqui, já vou. E estava, assim, sempre as meninas ficavam em volta de mim, então a avó, uma avó que acompanhava, a outra mãe, as duas era a mãe que acompanhava, e tinha uma jovem, e tinha o meu marido, né, que estava aqui, que enquanto estava aqui mexendo, era cedo ainda, era um domingo, e eu pediram bala, uns negócios lá, um chiclete lá do quiosque, o meu marido foi lá buscar, e aí a outra veio e falou para mim assim, tia, tem uma mulher chamando a senhora lá fora. Aí eu falei, tá, mas fala para ela esperar que eu já vou. Irmãos, a hora que eu fui saindo para ir lá, Deus falou, não vá, que é Satanás. Tem pessoas, irmãos, vou dar abrir um parênteses, tem pessoas que pensam que Satanás é uma utopia. Ele vai pintar de rabo e chifre, né? Muito enganado. Muito enganado. A hora que eu fui, que ele falou assim, eu dei um passo, porque tem um degrau, que eu pisei naquele degrau, Deus falou, eu voltei para dentro. A hora que eu voltei para dentro, a mulher já estava, a hora que eu saí, ela estava lá no outro lado da rua, aí quando eu voltei, ela já estava em cima de mim. Satanás transportou a mulher na minha frente. Mas é gente de verdade mesmo, possessa. Aí ela foi e falou assim para mim, eu te odeio. Eu vim aqui para falar para você que eu te odeio. Eu odeio você, odeia essa igreja. E começou a bater na porta da igreja, de lata, de metal, já era essa porta. Batia assim, fazia aquele barulhão. Aí eu peguei, fiquei olhando a cara dela assim, eu falei, nossa, mas por que ela vai falar isso tudo para mim, né? Nunca fiz nada para ela, mal conhecia a mulher. Eu peguei, aí eu falei assim, aí todo mundo ficou assim, meu marido estava lá em casa, ele ia passar pela portinha aqui de dentro, para trazer o chiclete para as meninas. E eu fiquei parada, as irmãs parou perto de mim assim, e eu fiquei olhando assim, mas aí como eu aprendi, né? Que eu sempre fui observadora, como eu falava, eu ficava com o rádio ligado o tempo todo, aí eu escutei o irmão falando, que a gente, diante de Satanás, a gente não pode emitir palavra de afronto, de nada, assim, porque nós não pode com ele. Se tem alguém que pode com ele, é Jesus. Não existe outro que possa com ele. Então, não tem por que falar, ela estava me afrontando, mas eu falei, o que eu vou fazer com essa mulher? Aí eu falei para a menininha assim, vai lá no orelhão, para duas meninas, rapidinho no orelhão, passa aqui por dentro, pela casa da tia, e vai lá no orelhão, chama a polícia, e fala para a polícia vir. Aí é porque ela estando do lado de fora, a polícia leva, e eu não vou falar não. E ela começou, e ela continuou. Você pensa, por que eu não gosto de você? Você está pensando o quê? Eu fico olhando, eu não suporto você tem que parar com esse negócio dessa igreja aqui, que você fica orando, você fica o tempo todo aí falando com o homem da coroa, você fica o tempo todo falando para todo mundo que ele vai voltar, que ele vai levar vocês para um lugar, e você vai ter que parar com isso. Falava um monte de coisa, não gosto, não suporto você. E eu olhava só na minha cara, e eu fiquei pensando o que eu ia responder para ela. Uma irmã do lado, não estava com a Bíblia assim, e tinha outra, a jovem, era bem cabelão, assim, lá embaixo, e estava com aquele cabelo solto, assim, né?
E ela falando, e a irmã, e mais duas irmãs, já tudo de idade, assim, senhoras de idade. Tinha 3 irmãs, essa jovem e duas adolescentes. 2 jovenzinhas, bem novinhas. Aí eu olhei para ela assim e falei, não gosto de mim, eu sei que Satanás não gosta, né? Mas a hora que ela falou assim, eu odeio essa igreja. A irmã foi e falou, sangue de Jesus tem poder. Uma das irmãs. A hora que falou sangue de Jesus tem poder, irmãs, a endemoniada só socou a cara da irmã assim. A Bíblia caiu no chão, pisaram por cima da Bíblia e enrolou a mão, irmãos, coisa que só vendo para acreditar no que aconteceu. Ela enrolou a mão todinha assim no cabelo da menina, da jovem, enrolou assim rapidinho. E levou a jovem com a cabeça lá no chão. Encostou lá no chão a cabeça. Aí eu olhei aquilo assim, porque foi muito rápido. Aí eu consegui abrir os dedos dela, tirar o cabelo da menina, que a menina estava caída assim. E a outra catando a Bíblia no chão assim rapidinho. E eu tive que pôr a mulher para dentro. Aí as pessoas já estavam na rua, os vizinhos, as pessoas saíram na rua, porque ela fazia barulho, porque ela batia assim na lata da porta e fazia aqueles barulhos. Aí eu tive que trazer a mulher para dentro da igreja e mandar fechar a porta, porque os vizinhos estavam tudo curiosos, olhando. Aí nisso a polícia chegou, daí nós trouxemos ela aqui para frente do altar, a polícia chegou, a hora que a polícia chegou, ela só olhou, nós segurando ela assim, ó, ela só olhou para os polícias e falou, você chamou os homens para ela, vou fazer eles bater nela. E aí eu fiquei movida de um amor, de uma dó da mulher, eu falei, meu Deus, uma mulher miudinha, franzininha, os policiais vão bater nela. Aí eu olhei para o policial e falei, vocês vão bater nela? Que era 2 fortão, né? Não, não vai nem pôr a mão. Encostou no altar assim, cruzou o braço. Falou, não vai pôr a mão nisso aí não, isso aí, vocês que se viram, isso aí é demônio. Só não está vendo que ela está endemoniada? Você não está vendo que ela está endemoniada? Aí eu, ai meu Deus. Aí eu falei, agora o pastor não está aqui, não tem ninguém aqui para fazer nada, o que eu vou fazer com essa mulher? Irmãos, aí eu peguei e orei, dentro do meu coração, assim, segurando a endemoniada, assim. Eu orei bem assim, Jesus, manda um anjo, porque não sei o que fazer com essa mulher. Até o policial falou que ela está endemoniada, é demônio, então, e agora? O que eu vou fazer? Manda um anjo aqui para resolver isso daí, para expulsar esse demônio da mulher. Aí dentro do coração, não falei com a boca, ninguém ouviu minha oração. Irmãos, a hora que eu falei assim, ela falou bem assim, eu estava segurando ela assim no chão, e ela pegou, fez assim com o dedo. Eu estou vendo um homem de branco lá na porta, e o outro aqui no altar, e saiu. Irmãos, essas coisas não têm valor, não têm preço. Essas coisas não têm preço. Sabe que a gente vê que Deus respondeu a oração instantaneamente? Instantaneamente. Ele respondeu a oração, mandou 2. Olha o poderio desse demônio que estava na mulher. Não pôde vir um anjo, veio 2. Deus mandou 2 anjos. E saiu do corpo. Aí o policial olhou para mim e falou, agora a gente leva ela. Porque daí tinha uma das meninas falou que sabia onde ela morava. Eu falei, então vai vocês 2 correndo lá chamar a mãe dela. E elas foi nisso, a mãe dela ia chegando, né? Mas daí ela já estava liberta. Aí o policial falou, agora a gente leva. Pensa, irmãos, que Deus tremendo é esse nosso, que responde a oração, irmãos, e é o mesmo, ele é o mesmo, ele responde ainda. Nós é que mudamos, nós é que viramos uns trastes, porque a gente vai passando, Jesus está demorando tanto, né? Falou que Jesus ia vir, cadê que ele rebata a igreja? Não rebatou a igreja ainda, as coisas, o mundo não acabou ainda, porque tem gente esperando que o arrebatamento é acabar o mundo, não tem nada a ver, né? O arrebatamento, o levar o crente para algum lugar, não é que vai acabar o mundo. Aí que vai começar a tormenta, a tribulação terrível. Mas enquanto, irmãos, é isso, eu tenho o privilégio de essas e mais outras situações que Jesus instantaneamente respondeu a oração. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, só para quem não... E assim, irmãos, eu tenho muitas outras experiências que eu vou contar, porque já vai 25 minutos de novo.